Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós vamos a mais uma aula de matemática. O meu nome é Alex Duarte e está conosco o intérprete de Libras, o Gilbert Santos. Nós vamos começar um novo tema, que é o tema de probabilidade, com uma aula introdutória. E nós veremos que esse é um tema que se segue naturalmente ao tema anterior, que foi análise combinatória. Então, para introduzir o tema, vamos ver um exemplo. Ana e Eric estão grávidos. Ana falou para Eric que pensou em um nome para a filha ou filho. Eric tem preferência por nomes começados com vogal. Então Eric se perguntou, qual a probabilidade do nome que Ana pensou começar com vogal? Então, essa é a ideia da probabilidade. Ok? Para compreender isso, algumas perguntas devem ser respondidas. Quantas letras tem o nosso alfabeto, que é o chamado alfabeto romano ocidental? Bom, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos sempre considerar nos problemas de probabilidade de análise combinatória que o nosso alfabeto tem 26 letras. Dessas letras, quantas letras que são vogais? Bom, então a gente considera o seguinte, a gente considera que são vogais as letras A, E, I, O, U e também a letra Y, ok? Então quer dizer que nós temos um total de 6 vogais no nosso alfabeto, ok? O padrão. Então, para responder à pergunta, o que vai acontecer então? Possíveis formatos de resposta, você pode responder na forma de fração. Significa que de um total de 26 possibilidades para a letra inicial, você tem 6 letras que são vogais. Então, nós dizemos que a probabilidade é 6 em 26. É claro que você pode simplificar, como toda fração. Divide em cima por 2 dá 3, divide embaixo por 2 dá 13. Então, é 3 13avos, ok? Se você quiser escrever essa resposta, expressar essa probabilidade em forma decimal, você faz como você faz com qualquer fração. Divide 3 por 13, ok? Bom, 3 não dá, eu vou ter que colocar um zero aqui e um zero vírgula. Aí eu vou colocar 2 aqui. 2 vezes 13, 26 para 30, 4. Continuando a divisão, mais um zero aqui. 40 por 13 dá 3, 3 vezes 13, 39, então o resto aqui deu 1. E assim por diante, tá? Vou deixar aqui um resultado aproximado. É claro que nós poderíamos continuar essa divisão. Então, na forma decimal, essa probabilidade é 0,23 aproximadamente. Bom, se você quiser, você pode também fazer o seguinte, na forma de porcentagem, 0,23, que é o nosso resultado aproximado, é 23 dividido por 100, não é isso? Porque 23 dividido por 100, você chega a vírgula 2 casas para a esquerda, dá 0,23. Mas 23 sobre 100 já está ideal para a gente escrever como porcentagem. Porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre igual a 100. Ou seja, 23 sobre 100 equivale a 23%, ok? É claro que é uma observação importante, toda a probabilidade que a gente for calcular, ela tem que ser maior ou igual a zero, não vai existir uma probabilidade negativa e ela vai ser no máximo 1. Se você quiser colocar isso em termos de porcentagem, toda a probabilidade ela é no mínimo 0% e ela é no máximo igual a 100%, ok? É o que faz sentido. Então, essa é a ideia de probabilidade, beleza? Bom, então qual que é a definição informal e intuitiva de probabilidade? Mais para frente nós vamos ver uma definição formal, ok? Mas por enquanto é suficiente para nós a gente compreender o seguinte: a probabilidade pode ser calculada da seguinte maneira, olha só. Vai ser o número de casos favoráveis, favoráveis quer dizer o quê? Que dão aquilo que você quer, que você espera. Igual lá no caso do casal Ana e Eric, os favoráveis eram o nome começar com vogal. E isso dividido pelo número total de casos.
Então, se você lembrar daquele exemplo lá, os favoráveis eram 6 de um total de 26. Esta é a definição informal de probabilidade, ok? Mas que já dá para a gente fazer um monte de problemas. Então, vamos ver um exemplo 2 para ver como que a gente trabalha com esse conceito. É uma loteria hipotética, quer dizer, inventada, né? Não existe na vida real, é só para a gente pensar mesmo, chamada vinteca. Existem 20 bolinhas numeradas de 1 a 20, ok? A referência da foto está aí para você. Então, imagina que aqui dentro desse globo tem 20 bolinhas numeradas que vai sortear, né? Sortear como? A cada semana é feito um sorteio, escolhendo-se 10 dessas 20 bolinhas. Cada aposta tem 5 números distintos de 1 a 20, né? Então, você, a apostadora ou apostador, vai escolher esses números. E custa R$10. Caso esses 5 números estejam dentre os 10 sorteados, né, a pessoa que apostou ganha R$1.000, tá? Supondo. Qual a probabilidade de você ser sorteada ou sorteado fazendo uma única aposta? Qual que é a sua chance de ganhar? Então, vamos ver. As alternativas são menos de 1%, entre 1% e 2%, entre 2% e 5%, entre 5% e 10% ou mais de 10%. Faça a sua aposta. Vamos ver se você está bom de chute. O que você acha que vai dar? Bom, então nós temos que saber duas coisas, né? O total de possibilidades e desse total, quantas possibilidades são favoráveis à apostadora ou apostador. Bom, como a ordem não importa, né? Ou seja, você tirou as bolinhas lá, né? Tanto faz quais são as bolinhas que você tirou, né? Você tirar 10 bolinhas em qualquer ordem é um problema de combinação, né? E por isso, gente, que a gente tem que ensinar análise combinatória antes de probabilidade, né? Porque em contas maiores a gente vai precisar. Lembra lá, por favor, a combinação de 20 e 10 a 10 é 20 fatorial sobre 10 fatorial, 20 menos 10 também dá 10 fatorial. Aí o que a gente fez aqui? Expandiu o 20 fatorial lá de cima até chegar no 10 fatorial. Embaixo, um dos 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no número 1. E o outro 10 fatorial, né, o que vai acontecer? Ele vai cortar. Ó. Nós vamos cortar este 10 fatorial com este 10 fatorial. Perfeito? Então, em cima, no numerador, sobraram os números de 20 até 11, o produto deles, e no denominador o produto 10 vezes 9 vezes 8 até 1. Que deu um número bem grande, né? 184.756 possibilidades. Agora, quantas possibilidades favoráveis existem? Então, vamos fazer uma figura. O que acontece? Né? Então, aqui estão, digamos, os 10 números lá que foram sorteados. Né? O que vai acontecer para você conseguir ganhar, né? Para você conseguir ganhar, essa aqui que é a sua aposta, ela tem que conter, né, 5 desses números lá que foram sorteados, ok? Tem que conter 5. Então, esses 5 aqui, ó, estão lá entre os sorteados. Bom, mas se são 5, né, de um total de 20, sobraram quanto? Né? Sobraram 15 para as suas outras 5 possibilidades aqui, perfeito? Então, você vai ganhar se os seus números estiverem lá entre os sorteados. Vamos ver como é que a gente formaliza isso? Combinação de 15, 5 a 5. Novamente, a ordem não importa. Novamente, é 15 fatorial, 5 fatorial, 15 menos 5, 10 fatorial. E em cima, a gente expandiu até chegar no 10 fatorial. Por quê? Para a gente poder cortar este 10 fatorial com 10 fatorial aqui embaixo. E o 5 fatorial é simplesmente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui já deu uma conta melhor de fazer, né? Isso aqui é depois do corte, mas na prática, né, se isso cair, né, o que você faria? Você começaria a simplificar, por exemplo, esses 5 vezes 3 cortaria com esse 15 aqui, né? Você poderia simplificar, por exemplo, esse 14 com o 2, né, e dar 7 aqui. Você pode simplificar esse 12 com o 4 e dar 3 aqui. E na hora que você faz 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11, vai encontrar 3.003, ok? Possibilidades, beleza? Então, agora podemos responder a pergunta. Resposta da questão, nós temos 3.003 possibilidades favoráveis, num total de 148.756.
Aqui, simplificando, deu 21 sobre 1.292 na forma de fração. Se você dividir, vai dar 0,016, etc., esse número que está aí. Caso você queira expressar isso em forma de porcentagem, que é muito comum para a probabilidade, né, basta você chegar essa vírgula aqui para a direita, né, e colocar a porcentagem. Deu 1,62 alguma coisa por cento. Perfeito? Então, olhando lá nas alternativas, o que acontece? Resposta deu 1,6 alguma coisa, né? Entre 1% e 2% era a resposta correta. Vamos fazer mais alguns exercícios, então, para a gente poder ir compreendendo melhor o conceito de probabilidade. Exercício 3. Um dado não viciado é lançado. Né? O que é um dado não viciado, gente? Um dado que tem chance de cair em qualquer um das faces, né? Qualquer uma das faces voltadas para cima, né? A chance é a mesma, 1/6. Qual a probabilidade de, na sua face superior, aí nós temos as alternativas. Letra A, sair o número par, letra B, ímpar, letra C, 4 ou múltiplo de 3, letra D, um número maior que 7 e letra E, um número menor do que 7, ok? Então, nós vamos aqui agora fazer as resoluções uma por uma, tá ok? Então, vamos ver, né? Primeiro, vamos observar o seguinte, né? Quais são as possibilidades lá na hora que você lança um dado? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, perfeito? Na letra A, que perguntava a probabilidade de ser par, bom, quantos números pares nós temos aqui? O 2, o 4 e o 6. Nós temos 3 favoráveis, de um total de 6. 3 sobre 6 dá meio, que na forma decimal é 0,5, que na forma de porcentagem é 50%. Então, a probabilidade de sair par é 50%. A letra B tem duas maneiras de fazer. Você pode pensar da mesma forma. Nós temos 3 ímpares aqui, ó, o 1, o 3 e o 5. Então, novamente, 3 favoráveis de um total de 6, que novamente é meio, 0,5, 50%. Ou então, pessoa, você pode pensar assim, bom, o número é par ou é ímpar, né? Então, você tem 50% de chance de ser par, de ser ímpar só pode ser 50% também, ok? São coisas complementares, beleza? Voltando aqui, letra C, sair 4 ou um múltiplo de 3. Então, vamos ver, né? Desses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 4 está aqui, né? Os múltiplos de 3 são 2, o 3 e o 6. Então, na letra C, nós temos novamente que a probabilidade é 3 casos favoráveis de um total de 6, ou seja, 1 meio, novamente 0,5, 50%, ok? Por coincidência. Perfeito? Essa é a probabilidade. Vamos agora, então, resolver, né, e entender as letras D e E. A letra D pergunta, sair um número maior do que 7. E a letra E, sair um número menor do que 7. Ah, isso é interessante. Porque se você observar aqui, né, aqui só tem números menores do que 7, né? Só tem números menores do que 7 nesse conjunto. Então, a letra D, um número maior do que 7, qual que é a probabilidade de a gente sair um número maior do que 7? Nós temos 6 casos favoráveis de um total de 6, ou seja, 1, que é igual a 100%. Né? Então, só tem números menores do que 7, perfeito? Perdão, né, gente, que eu troquei a ordem aqui, né? Na verdade, essa aqui é a letra E. E a letra D era o contrário, né? A probabilidade de ser maior do que 7. Ué, mas aqui não tem nenhum número maior do que 7, são todos menores do que 7. Então, quantos tem aqui menores do que 7? Os favoráveis são 0, num total de 6. A probabilidade deu 0, que é 0%. Nós vamos comentar mais sobre isso depois, né? Mas eu já vou falar de uma vez. Quando você tem uma probabilidade igual a 100%, a gente chama isso de um evento certo, ou seja, é certo que isso aconteça. Ao jogar um dado, é completamente certo que você vai tirar um número menor do que 6. E a probabilidade de ser maior do que 6, né?
que não acontece. Esse é chamado evento impossível, ok? Ao jogar um dado, é impossível você tirar um resultado maior do que 7. Muito bem. E exercício 4. Numa urna existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ocorrer um número que seja múltiplo de 2 ou que seja múltiplo de 3? Pessoal, muito cuidado com essa palavrinha ou, tá ok? Na matemática, o ou é sempre inclusivo, perfeito? Então, o que acontece? Quando você fala ou na matemática, pode ser só múltiplo de 2, só múltiplo de 3 e pode ser os dois. Então, na matemática, ou significa sempre e ou, na lógica também, né, que não deixa de ser uma parte da matemática. Mas a melhor maneira, como sempre, é você, né, desenhar todas as possibilidades e analisar os casos favoráveis, né? Vamos ver se a gente chega nessa resposta aqui, ó. Então, vamos pensar no conjunto das bolinhas lá, numeradas de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Vamos procurar os que são múltiplos de 2, né? Ou seja, os pares. Múltiplos de 2 são o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E quais que são múltiplos de 3? Né? O 3, que está aqui, ó, o 6 e o 9. Repara que o 6 ele é tanto múltiplo de 2 como múltiplo de 3, ok? Então, cuidado para não contar duas vezes. Então, calculando aqui, né, vamos calcular a probabilidade. Quantos casos favoráveis nós temos? Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 e mais o 3 e o 9. Ou seja, nós temos um total de 7 casos favoráveis, né? Só não é múltiplo de 2 ou de 3 o 1, o 5 e o 7, perfeito? Não é múltiplo de 2 nem de 3. Num total de 10 casos, então a probabilidade é 7 em 10. É uma fração que não dá para simplificar. Se você quiser escrever essa probabilidade em formato decimal, 0,7. Vou fazer aqui com um pouquinho mais de detalhe, ó. Pensa agora nesse 7 sobre 10 assim, ó. Ou 7 sobre 10, se você multiplica em cima e embaixo por 10, fica 70 sobre 100, não é verdade? E aí fica fácil de você ver que isso aqui é 70%. Então, lembrando, né, o que vários professores, inclusive, já falaram aqui, né, a porcentagem é um quociente especial no qual o denominador é sempre 100. Lembra do nome, gente, ó, 70%, é 70 por 100. Tá? Eu costumo sempre brincar com vocês sobre o português da matemática. Tá? As palavras aqui dizem muito, como sempre, né? Então, beleza? Então, fizemos aí o exercício 4 e aqui eu tenho que fazer um comentário final a respeito daquele ou, tá? Aqui tem uma propriedade da teoria dos conjuntos que diz o seguinte: o número de elementos de uma união de conjuntos é a quantidade de elementos do primeiro conjunto mais o segundo conjunto menos a interseção. Por que isso acontece? Vamos fazer um desenho para entender essa parte. Enquanto eu faço o desenho, ó, do A e do B, eu vou chamar a atenção de você que o número de elementos de um conjunto pode ser representado pela letra N ou por este símbolo aqui, beleza? Quando você conta o número de elementos de A união B, você pega o número de elementos de A, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, na cor vermelha. Você pegou aqui, ó, o número de elementos de A, ok? Depois, você pode fazer o número de elementos de B. Estou indicando aqui na cor azul, perfeito? Só que aí observe o que aconteceu. Você contou a interseção duas vezes, perfeito? Por isso que essa interseção aqui, né, ela tem que ser descontada. Ó. Esse pedaço aqui, ó, ele foi contado duas vezes. Então, você tem que descontar aquilo que foi contado duas vezes, tá? Lembrete final, então, na matemática, o símbolo de união, ele tem a ver com a palavra ou, e conforme a gente viu na análise combinatória, isso tem a ver com a operação de soma. O símbolo de interseção tem a ver com a palavra e algebricamente, aritmeticamente, tem a ver com a operação de multiplicação, ok? Vamos guardar sempre essa informação simples, que ela é muito boa. Aqui está a nossa referência de análise combinatória e probabilidade. Né? Espero que você esteja gostando desse novo assunto, que tem muito a ver com o anterior, beleza?
Muito obrigado por sua presença na nossa aula de matemática.